Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas, esse podcast que é o de maior sucesso do sul do estado, graças à sua presença e participação, a maior audiência. Isso é bacana, né, Marilene? É, muita. E hoje a gente conversa sobre um tema importantíssimo, que está abalando muitas famílias. Aliás, segundo o censo oficial, 60% hoje das famílias têm um viciado em joguinhos, nas bets. Aquele joguinho do tigrinho, que a gente acha que não faz mal a ninguém, pois é, tem viciado muita gente, inclusive crianças, nas escolas. E é sobre isso que a gente conversa hoje. A gente recebe aqui o vereador e coronel Fabrício Martins, ele que vai dar uma pala para a gente, porque ele entende muito de segurança pública. E é sobre isso que a gente fala hoje. Eu acho que quem mais entende de segurança pública em Cachoeira é Fabrício. Eu também acho. E como ele está bem... Eu agradeço. E que bom que a gente tem na Câmara alguém que se preocupa com a segurança pública. Isso. Nosso tema lá. Se preocupa e entende, né? Exatamente. Porque é bom ter alguém que entenda do tema. Claro. E o coronel Fabrício está aqui, ele se licenciou do batalhão, se licenciou, né? Eu estou na reserva remunerada agora. Está na reserva para servir o município, e isso é muito bacana. Bem-vindo. Eu agradeço, Regina, agradeço, Marilene. Na hora que você me chamaram para esse tema, eu de imediato fui voluntário, porque é um tema que, de momento agora, na discussão, no Senado, na Câmara dos Deputados, no governo federal, então é um tema polêmico que nós estamos discutindo mesmo. Tem que passar à sociedade o que está por trás dessas bets, né? Exatamente. Esses influenciadores, claro. Esses artistas que fazem campanha para as bets, jogador de futebol, Sim. Né, gente? É muita coisa que está por trás dessas empresas de apostas. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? Primeiramente, a gente teve um estudo aprofundado agora, né? O Senado Federal. Ele acabou fazendo uma pesquisa, né, com a sociedade para poder começar a ter um ponto de referência para começar a discutir essa questão. A gente sabe que é muito recente, né, a questão das bets, né, foi do último governo, se eu não me engano, foi do Michel Temer, quando estava largando, ele fez uma portaria autorizando as bets se instalarem no Brasil, autorizando essas apostas. E foi no último ano, ela foi homologada, foi feita uma lei direcionando que tem que ser adotado para se seguir a autorização de se exercer essa atividade no Brasil. E não esperava tanta adesão, né? Foi muito rápido, né? Uma adesão muito rápida. Rápido. O vício é assim. E se espalhou muito rápido. Né? Rede social, gente. Rede social. Rede Então, social. Misturou rede social com vício, com jogo. Muito que eles pegaram assim, um pouco da paixão nacional, né? Que é o futebol. E junto com os jogos, passando os jogos e foi colocando aquilo, e a propaganda entrou na mente das pessoas, e as pessoas estão hoje atreladas a essa situação desses jogos, né? E nessa pesquisa ficou muito bem clara que a grande parte da sociedade que é afetada é a menor parte, é a menos favorecida, né? Exatamente. 62% dos apostadores não recebem 2 salários mínimos. Que horror. Que horror. E 58% desses apostadores estão devendo há mais de 90 dias algum tipo de prestação. Sim. Então, deixando de pagar suas contas para apostar. Então, é muito triste. Tem gente perdendo tudo, perdendo casa, perdendo família, perdendo tudo. É verdade. Por causa do endividamento por esses jogos. Sim. É triste porque a gente vê pessoas ficando milionárias por trás. Né? Alguns influenciadores. Teve uma influenciadora que foi até ouvida pela CPI, que não vou citar o nome dela, para evitar um tipo de processo, alguma coisa. No último ano, ela recebeu 150 milhões para fazer propaganda. É muito dinheiro, né? 150 milhões de reais. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu acho que a gente não consegue nem contar tanto dinheiro. Então, só uma influenciadora recebeu 150 milhões. Então, por trás desses jogos, a gente vê que são jogos altamente lucrativos para quem emprega, não é para quem joga, né? É para quem está utilizando para poder vender uma falsa imagem de um lucro favorável e, na verdade, só tem aí causado dor e sofrimento para a sociedade. Eu estava lendo uma reportagem muito interessante, uma pesquisa
de um psiquiatra, que ele diz o seguinte: você começa a jogar nesses jogos tiguinho, não sei o que lá, coelhinho, menininho, e aí você começa ganhando. E aí você Você um anima. dia perde, aí você começa a jogar para recuperar aquilo. Aham. Ele estava explicando o que acontece no cérebro humano. É. Então ele disse o seguinte: a adrenalina que você tem com esses jogos, a emoção que você tem é a mesma de um usuário de cocaína. É. Que tem aquela isso mesmo? euforia. É isso um psiquiatra Claro, falando. Você tem aquela euforia, e aí aquela alegria, aquela euforia, e aí você fica procurando aquilo. Então você fica jogando, procurando ganhar para sentir a mesma emoção. Isso é inconsciente, não é consciente. Mas para você ver como é que isso adoece até mentalmente as pessoas. Isso é muito sério. Sim. E aí, a gente que acredita, Fabrício, que você é a maior autoridade, né, em segurança pública, a gente pergunta o que dá para fazer, porque a gente tem informação que meninos que levam o celular para a escola estão jogando dentro das escolas. Primeiramente tem que ser feita educação. O primeiro passo é a educação. A gente tentar tirar do meio dessa parcela os nossos jovens. Se a gente conseguir excluir os jovens, a gente consegue educar grande parte da sociedade. Porque aquele que já está contaminado com o vício dificilmente vai sair sem um tratamento. Aí já precisa de um tratamento já, que eu falo psiquiátrica, médico, para sair. Como fosse um vício, ninguém sai de um vício. É só que duas coisas que tiram a pessoa do vício. É Deus, milagre, né? Eu acredito também que Deus pode tirar. E a segunda é um tratamento específico, um psicólogo, psiquiatra, tratamento mesmo. E a questão de diminuir a quantidade é a educação, né? E a gente também coibir também, o governo federal agora está com essa propaganda, esse incentivo de diminuir essas propagandas que venham através de artistas, como você falou, de jogadores de futebol. Só botam pessoas bem-sucedidas. Sim. Não bota ninguém lá, não, eu perdi no jogo, vamos apostar. Não. Só bota o craque, milionário, com a carreta. É. Só bota o cara que foi vencedor na Europa, né? Isso. Então nunca coloca um cara que foi derrotado na vida para fazer propaganda. Tinha que pegar o cara que já está arruinado, já vendeu a sua casa, já vendeu tudo que tinha para vender. Isso mesmo. Aqui, gente, vamos jogar e vamos ficar igual a mim? Não, mas bota um cara que é milionário, né? Então a imagem vai para esse lado. Eu acho que vai ser da mesma forma como foi a campanha do tabagismo, lembra? No passado, as pessoas compravam o cigarro por emoção, por conta do cowboy, dos artistas bonitos que faziam propaganda, e depois no futuro foi proibido porque estava trazendo muito problema de saúde para a população. Eu acho que a mesma forma vai partir para o lado das bets agora, né? O governo tem que tomar medida drástica e tem que proibir essas propagandas feitas por artistas, por jogadores de futebol, por influencers, essas pessoas que têm um poder de entrar na mente da pessoa, que já é trabalho, não sei, as pessoas com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, eles falam um negócio, os seguidores parecem que segue e faz. Então nós temos que rever essa situação, porque realmente assim, o impacto para a economia ela é drástica. Entendeu? E pessoas usando dinheiro de Bolsa Família para jogar. Então, Exatamente. que é para o alimento, né? Depende de um filho, do idoso. A gente vê jovens pegando o cartão da mãe, que é a idosa acamada, e utilizando para fazer jogos de azar. Então, estão chegando num ponto que tem 6, 7 anos que foi liberado, e agora já está no ápice, está no fim, a sociedade está adoecida com a situação. Então, precisa da drástica do governo. Totalmente. A educação hoje é a base. Você tem esperança, então, que está sendo aberto um caminho para se solucionar isso aí? Claro, tem uma discussão muito intensa no Senado Federal. A gente acompanha diariamente CPIs, né? Inclusive alguns influencers que estão sendo ouvidos nessa CPI, e eu acredito que vão ser criminalizados por isso, que muitos deles fizeram propaganda de bets irregulares. Nem todas as bets que eles fizeram propaganda são bets que nem sede no Brasil tinha. Do Afeganistão, desses países árabes para fora aí, que a tendência era mesmo lesar totalmente o apostador. As bets regulares não quer dizer que elas não tenham, assim, fazem mal, mas elas têm sede no Brasil, tem um imposto recolhido que é devolvido para a sociedade de certa forma, 10% para a educação, 15% para a segurança, 8% para a saúde. Então, de certa forma, o governo tem um certo controle dos impostos cobrados
para as bets que são regulamentadas. Não quer dizer que eu concordo com o jogo, mas são jogos que são regulamentados pelo governo federal. Mas alguns influenciadores estavam usando suas redes sociais para fazer propaganda de bets que nem estavam no Brasil. Meu Deus, eu Então não o golpe era sabia ainda disso. maior. Entendeu? Além de perder, tá mandando dinheiro para fora do país para poder sustentar essas facções criminosas por conta do mundo aí, terrorismo, enfim, tava uma coisa horrorosa. Gente, então, eu não por sabia trás disso disso. daí, É muito complicado. por trás disso daí tem uma coisa muito, muito grande que quando chegar essa solução dessa CPI do Senado Federal, muita coisa ruim vai aparecer por trás disso daí. Aí Então, você pode voltar aqui para você falar novamente. claro, a gente está acompanhando, né? A gente está torcendo que saia a solução e que as pessoas sejam criminalizadas por isso, entendeu? E que devolvam o dinheiro que elas ganharam com isso daí. Se conseguir pegar esse dinheiro na conta dessas pessoas e devolver as pessoas que perderam, seria a melhor solução para essa CPI. Para acabar, né? Mas eu acho que tem que ter regulamentação das redes sociais, gente. Sim, Tem que ter. claro. Por conta dessas coisas, entendeu? Tem que ter. Quer dizer, qualquer jovem, qualquer criança, qualquer um tem acesso a esses jogos. É impressionante. Não, e eles são incentivos, eles ficam insistentes, né? É. Volta e meia te recebe a mensagem no celular. Eu recebo toda hora. Hoje é o Toda dia hora. do jogo, e joga o valor, joga a percentual de quem vai ganhar, quem sem apostar. Toda hora eu Então recebo. eles são assim, incisivos, né? Parece que tem o contato de todo mundo que pode gastar o dinheiro e ficam mandando, insistindo no golpe, né? Eu falo que insiste no golpe, né? Que isso aí é um golpe que às vezes não cai só quem quer, né? Que talvez cai também quem está com problema, né? Do vício do jogo e acaba caindo, não consegue sair. eu Qual a fico- sugestão que você dá para uma pessoa que está enrolada nisso aí? Procurar tratamento. Tratamento. Imediatamente. Procurar um tratamento, procurar auxílio da família, entendeu? E Aliás, auxílio o da família, SUS tinha que ter um canal para isso. Tinha Não que ter. tem no SUS, né? Não. é muito novo, né? É muito novo. Tem para dependentes de químicos, dependentes do álcool, né? Dos jogos também tem, do baralho, enfim. Mas o bet é uma coisa muito nova, muito recente, né? E é muito mais O que você viciante. acha que a Câmara de Vereadores de Cachoeira pode fazer em relação a isso? O que a Câmara pode fazer é parte da educação, porque a legislação não cabe a gente. É. É assim, que eu falo que o Isso é- vereador ele tem muito pouco poder de legislar em relação a esses crimes que vêm de fora. E mais A gente consegue cibernéticos, limitar é. algumas coisas, né? Na última semana eu consegui fazer uma lei que proibia a contratação de dinheiro público de shows que façam apologia ao crime, que façam apologia ao tráfico de droga, à prostituição infantil, que faça incentive atentados às forças policiais, mas no nosso município. Mas isso dentro Do no município. limite aqui. né? E o jogo está no celular, isso não aí tem como. está no Brasil inteiro, né? Então como é que você vai fazer? Mas a gente sempre faz um alerta, né? Isso aqui hoje é importante, chamada que nós estamos falando para a sociedade. Acho que todo mundo tinha que assistir esse debate, porque está ficando uma situação tão irreversível, porque pessoas estão perdendo as famílias. Sim. Nós fizemos um trabalho agora com pessoas em condições de rua e nós conseguimos levantar que muitas pessoas foram para a rua porque quebraram financeiramente através dos jogos e estão na rua hoje, sem poder nenhum de nada, entendeu? Perderam a esposa, perderam a família e estão na rua e não pararam o jogo deles ainda, continuam jogando. Meu Deus. Mesmo na rua. Qualquer dinheirinho eles jogam, né? Exatamente. Qualquer dinheirinho. Infelizmente, Fabrício, o programa está excelente, mas nós temos Ah, que terminar. não. Vamos ouvir bom. as considerações Não, finais não, do vereador. não. E você E- vai voltar aqui. Claro, Vem se me cá, chamar que eu venho. concluindo a CPI do Senado, Vamos voltar, vamos trazer os números, né? fica aqui o nosso convite para você Claro. voltar e a gente conversar sobre isso. Mas Sim. Em relação às crianças, né? Os pais serem mais fiscais dos telefones dos seus filhos. Olhar o que está passando pelo telefone. Não só os jogos. Pode estar lá uma prostituição infantil, uma filmagem, Sim. pode estar lá um tráfico de droga, entendeu? Então tem que vigiar os seus filhos. Quando for menor de idade, vigie seus filhos. pedofilia, Exatamente. grupos que incentivam o machismo, a misoginia, Tudo que né? a gente não aceita, né? Exatamente, o racismo. E é sobre isso que a gente tem que conversar. Claro. Na verdade, as redes sociais têm uma grande influência, principalmente na vida dos jovens. Exatamente. Bem, Marlene, obrigado, faça as agradeço. suas considerações finais, por favor. A minha consideração é agradecer pelo convite, dizer que estão sempre abertos ao debate, ao discurso,
discurso da segurança pública, está muito envolvido também na área econômica, né, na questão desses jogos de azar que estão acontecendo hoje, que está assim, aterrorizando toda a sociedade, Sim. de certa forma dando um impacto econômico muito grande Sim. para o Brasil, que está tentando sair da condição de miséria, da Sim. pobreza, e entra uma situação dessa que é para deixar o povo mais na pobreza, mais na miséria. Então, todos contra a bet, né? Vamos jogar menos, jogar consciente. E quando jogar, ter consciência que está correndo um grande risco de perder o dinheiro que está apostando. Todos contra a Bet. É isso aí. Gostou? Dá seu likezinho, vamos lá, vamos participar, comenta, manda esse programa, compartilha com quem está vivendo esse tormento, esse problema. Muitas famílias. É isso. É para isso que serve o Entre Elas. Um alerta para a sociedade. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau.